Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Projeto Caleb. Que Deus abençoe vocês. E vocês escolheram, fizeram a melhor escolha, estão no melhor lugar, né? E nesse momento agora nós vamos fazer... Nesse momento agora nós vamos, do jeito que vocês estão, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma breve oração, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso grandioso Pai que nos céus habita. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela proteção e pelo cuidado e o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Aleluia. Continue, Pai, abençoando as nossas vidas e nos concedendo a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar louvando Brilha Jesus. Pai, a tua real grandeza. Amém? Amém. Vamos deixar que a luz e o brilho de Jesus venha transformar nossas vidas, né? E o próximo louvor que nós iremos cantar agora é Enquanto Eu Viver. Devemos lembrar que Deus é o único que merece toda a honra, toda a glória e adoração. E enquanto nós tivermos vida e fôlego, que possamos adorar e exaltar o nome dele. Enquanto eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os meus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus. Com tanto amor, Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Esse é o nosso Deus, mesmo sabendo quem somos, nos ama incondicionalmente. Tu és o Salvador, Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem tu és, pois vitórias em ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus. Com tanto amor, Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus. Com tanto amor, Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Quem está feliz, diga amém. 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 Vamos ficar em pé. E nesse momento agora nós vamos cantar a música tema
Eu vou. Vocês já aprenderam? Mais ou menos, né? Eu vou. Quem não aprendeu agora, esse é o momento, viu? Quero fazer um gesto. Eu não serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei. E a missão recebi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. A quem pedir razão da minha fé, razão darei. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi. Qual a decisão? Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Só me resta dizer, eu vou. Amém. Podem sentar. Cadê mamãe? Oh, e a hora do presente. Chegou o momento. Boa noite. Eu sou. Esqueceram, foi. Eu sou. Missão Caleb. Eu vou. Amém. Vem pra cá, Lourinha, vem. Vem pra cá. Mas, aí, olha, presente aqui. Esse, segura isso aqui. Você vai escolher. Quem quer ganhar presente aí? Todo mundo, é? Ó. É uma pena que a gente sorteia só 3. Era bom que nós pudéssemos dar presente para todo mundo sem precisar sortear. Mas infelizmente, né, a gente tem que sortear.
Isso. É. Vou botar aqui dentro. Essa pessoa está assídua nas presenças aqui. Já veio esses 4 dias, graças a Deus. Olha, nós temos brindes especiais para ser sorteado no final do programa. Para ser sorteado no final do programa. São brindes especiais para aquelas pessoas, nossos amigos visitantes e amigas visitantes, que vierem mais vezes ou todos os dias. Se não vier, se tiver alguém que não veio todos os dias, a gente vai eliminando quem veio mais vezes. Se tiver empate, a gente vai sortear com os empatados. Sabe quem foi sorteada? Ela já foi sorteada uma vez. Quem já foi sorteado aqui? Levanta a mão. Levanta a mão quem já foi sorteado aqui. Como é seu nome? É você mesmo. Palmas para ela, gente. Cadê? Ninguém vai tirar foto não, né? Tem foto não? Cadê? Tem não, né? Vai mudar pra contar de novo. Mariana! Palma, gente! Deus abençoe vocês, viu? Laurinha tem que sair na foto, viu? Baixa a câmera. Quer chamar ela aí? Chama ela pra ler a foto? Vem, a foto também. Vem, meu amor. Leva o presente na mão. É tudo em família aqui, né? Vai lá. Vai pra cá, tio. Vai Vai pra cá, tio. lá. Tá me dando não, guri. Aê! Mais um, Laurinha. Isso. Essa também já foi sorteada aqui, viu? E se não me engano foi por ela. Foi? Não sei. Prenda! Parabéns, todos nós vamos tirar foto. Tirar foto. Isso. Aí, obrigado, Laurinha. Deus abençoe a todos. Amanhã tem mais, né? E agora nós vamos ouvir um louvor especial. Para a honra e glória de Deus. Boa noite. Boa noite! Quantos estão felizes nessa noite? Levanta a mão. Que maravilha! A criançada pode ir lá, chegou o horário de vocês. Olha só o carro, olha o carro. Com calma. Pronto, pode ir lá. E olhando bem, são muitos, né? Mais uma vez a todos vocês ficaram boa noite.
Hoje nós vamos ter mais um estudo sobre a Palavra de Deus, tá bom? Que bom que vocês vieram, que bom que vocês venceram o cansaço aí do dia a dia. Estamos no meio da semana. Quando vai chegando no meio da semana, as pernas começam a pesar, o corpo começa a ficar cansado, agoniados para chegar ao final de semana, né? Para ter aquele merecido descanso. Mas que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui, com o objetivo de estudar, com o objetivo de aprender, tá bom? Vamos fazer uma oração? Para a gente começar a estudar a palavra? Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, estamos aqui para te agradecer por mais essa oportunidade que temos de nos reencontrar para estudarmos a tua santa palavra. Te pedimos sabedoria para compreendermos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, na Bíblia tem uma passagem que diz assim, eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram. Ela está aí no estudo de vocês. Hoje vocês vão folhear, tá? Mas essa daqui não precisa não. Vocês vão abrir a Bíblia hoje. Os colegas podem ficar atentos, que mesmo passando aqui, eles vão abrir as suas Bíblias. Mas a passagem que está aí, na primeira folha aí, ó, que é o estudo 5, é a seguinte, é de João 14, 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou. Amém. Você já tem ouvido falar desse versículo? Deixo-vos a minha paz vos dou. Que paz é essa? Que paz é essa que ele disse que deixou? Já tiveram curiosidade, já pararam para pensar? Ou nunca ouviram esse versículo? Nunca ouviram? Então, muito bem. Preste atenção aqui. Deixo-vos a minha paz vos dou. Aí eu te pergunto, nós conseguimos viver em paz nesse mundo? Hoje mesmo eu estava trabalhando na casa de cima e o portão da minha casa todo aberto, porque tinha algumas coisas da garagem lá de fora, e a gente só ouviu algum barulho lá de fora. Na hora que eu cheguei da janela de cima que eu olhei, era um rapaz lá do supermercado, estava pegando um outro cara que tinha roubado 1 litro de vinho. Já tinha lascado a cabeça do cara e foi uma confusão retada na garagem. Que bom que ele não entrou na casa porque estava aberta. E aí saíram correndo e se resolveram lá para cima. Aí eu te pergunto, deixo-vos a minha paz vos dou. Que paz é essa, né, que nós temos nesse mundo? Veja bem. A última esperança é aquela que morre. A última esperança é aquela que morre. Por quê? Por que essa paz? Porque, veja bem, ele, conhecedor de todos os nossos problemas, ele tinha total certeza de que a gente ia passar a vida toda aqui em uma luta constante. Uma luta constante. Porque do momento que você nasce até o último dia da sua vida, é só luta, é só provação. Por mais que você nasça em um berço de ouro, né? Por mais que você nasça numa família que tenha tudo, que lhe proporcione tudo, mesmo assim você ainda tem problemas. Mesmo assim você tem problemas. Porque do contrário, os ricos não morreriam. E todo mundo morre, todo mundo vai para o mesmo lugar. Aí a Bíblia chega aqui e Jesus diz assim, ó, deixe-vos a minha paz vos dou. Sabe que paz é essa? Sabe que paz é essa que a Bíblia está falando? A paz da esperança. Deixo-vos a minha paz vos dou. Por quê? Porque no momento que você esteja no pior da sua situação, no fundo do maior poço, aí você tem esperança. E essa esperança lhe motiva a se levantar e a lutar mais um dia. Só que essa esperança é uma esperança real. Muita gente entra em depressão e pula de uma ponte, pula de um prédio, porque essa esperança deixa de existir. Porque esse vazio ele tentou preencher em qualquer coisa, mas não conseguiu. Porque esse vazio espiritual, já disse e repito, não se preenche com coisas do dia a dia, só se preenche de uma forma espiritual. Porque nós, seres humanos, fomos criados para adorar a Deus. Nós não fomos criados para chegar nessa situação que nós estamos, de acordo com a Bíblia. Então, uma vez sendo criado para adorar a Deus, nós entramos nessa situação e essa natureza que não é para ser a nossa, que é a normal, esse vazio vai cada vez mais se abrindo, enlarguecendo dentro de nós. E cada vez mais nós vamos chegando numa situação que, na maioria das vezes, infelizmente para algumas pessoas, decidem que não tem mais jeito. Só que para tudo tem jeito nesse mundo.
inclusive para a morte. Antes que você diga, só não tem para a morte, tem para a morte. Para aqueles que acreditam, para aqueles que acreditam. E é sobre essa salvação que nós vamos estudar nessa noite. Sobre essa salvação. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Vou deixar para vocês a esperança, uma esperança real, uma esperança na salvação. É isso que o versículo diz. É dessa forma que ele quer que a gente pense. Tá? Uma coisa que eu quero que vocês memorizem aqui. Se lembra daqueles versos que eu disse anterior que a gente ia trabalhar? O que é pecado? O que é pecado? Transgressão da lei. Transgressão da lei. Qual é a consequência para o pecador? A morte. Sabe por que eu fiz com que vocês memorizassem? Porque isso aqui é uma parte principal para os estudos de agora para frente. Por quê? Vocês precisam entender uma coisa. No meio de tantas religiões do mundo, cada um ensinando as suas doutrinas, as suas regras, enfim, cada um ensina de uma forma diferente. Não sei se vocês já ouviram alguém dizer assim, ó, nós vivemos no tempo da graça, então não é mais necessário guardar os mandamentos, porque os mandamentos é coisa passada, do passado é do Velho Testamento. Não é mais necessário nós vivermos usando a Bíblia no Velho Testamento, porque nós vivemos agora no Novo. Tem verdades e tem mentira nisso aqui. Nós vivemos no tempo da graça? Sim. Vivemos no tempo da graça. Só para deixar claro, o que é a graça? A graça é Jesus. A graça é Jesus. Sempre nós vivemos, desde o início da história da humanidade, desde lá no início a gente já vivia no tempo da graça. Tá? Quem sempre nos salvou, mesmo antes da morte de Jesus, era a graça de Deus. Como era que ele salvava se Jesus não tinha vindo ainda a morrer? Preste bem atenção aqui nessa regrinha para vocês entenderem. Antes de Jesus vir morrer aqui na terra, nós já éramos salvos por essa graça. Que graça era essa? De acordo com a palavra de Deus. A graça da esperança da morte de Jesus. A graça da esperança da morte de Jesus. Então nós já éramos salvos confiando na morte de Jesus e que ele venceria. Na Bíblia, no Velho Testamento, vocês vão encontrar lá vários rituais com sacrifícios de animais, de cordeiros, de ovelhas. Para quem já teve a curiosidade de estudar a Bíblia, vocês vão encontrar lá sacrifícios de animais. Inclusive, o primeiro assassinato que teve na Bíblia foi de um irmão que matou o outro. Um ofereceu frutas e o outro ofereceu uma ovelha, como Jesus tinha pedido, cordeiro. E ele ficou com ciúme do seu irmão que fez o sacrifício verdadeiro e foi lá e assassinou o seu irmão. Aquele sacrifício de cordeiros já apontava para Jesus na cruz. Então, uma vez apontando para Jesus na cruz, eles estavam reconhecendo que eles eram salvos somente por esse cordeiro que seria morto. Uma vez esse cordeiro sendo morto, que foi morto, que esse cordeiro representava Jesus, uma vez Jesus sendo morto, nós somos salvos por esse mesmo cordeiro, por esse mesmo Deus, Jesus. Então, antes e depois do Velho Testamento, não existiu nenhum meio de salvação se não for pela graça de Deus. Então, nós vivemos no tempo da graça? Sim, vivemos no tempo da graça. Agora, há um porém nisso aqui. As pessoas dizem que vivem no tempo que não precisa mais se preocupar com certas coisas, porque vivem no tempo da graça, para justificar seus erros e suas escolhas. Preste bem atenção. As pessoas hoje em dia querem adorar a Deus do seu jeito. E Deus não quer que você adore do seu jeito. Deus quer que você adore do jeito que Ele pede. E as pessoas o que é que fazem? Desse jeito aqui não dá para mim, eu não me adapto. Eu sou uma pessoa que tem alguns tipos de vícios. Eu sou uma pessoa que sei lá, faz qualquer coisa que não era lícito fazer de acordo com a palavra de Deus. Mas Deus me aceita do jeito que sou, eu sou salvo pela graça. Então, uma vez sendo salvo pela graça, eu posso fazer tudo aquilo que eu quero. Não é assim. Nós somos salvos pela graça? Sim. A lei nos salva de quê? Do pecado. A lei nos salva do pecado. Qual é a consequência da quebra do pecado? A morte. Então perceba aqui uma coisa. Nós somos salvos hoje mediante a graça de Jesus, mas a lei e a graça não se separam. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Nós somos salvos pela graça,
Mas vivemos ainda no tempo da lei e essa lei nunca terá fim. Nós vamos estudar isso nesses dias. A graça de Deus é quem nos salva, mas a graça de Deus nos salva de alguma coisa. A graça tem que nos salvar de alguma coisa, e é sobre essa coisa que nós vamos estudar. Do que é que essa graça nos salva? Já que nós vivemos no tempo da graça, e a graça é que nos salva, a graça nos salva de quê? É sobre isso que nós vamos estudar, tá bom? Então vocês vão para os seus estudos aí, na primeira pergunta. A primeira pergunta, eu vou passar aqui. Qual é a consequência final do pecado? Qual é a consequência final do pecado? Vocês vão encontrar essa pergunta aí lá na passagem de Romanos 5,12. Abram aí, Romanos 5,12. Qual é a consequência final do pecado? Nós precisamos entender aqui essa questão da salvação pela graça, tá? Que tantas religiões ensinam. Todas as religiões ensinam isso, que somos salvos pela graça. Só que ensinam de formas diferentes, de forma errada. Nós vamos estudar biblicamente do que a graça nos salva, tá bom? Romanos capítulo 5, versículo 12. Encontraram aí? Acompanhe isso aqui que está aí, ó. Acompanhe. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Qual é a consequência final do pecado? A morte. Existe alguém no mundo que vive sem pecar? Então, uma vez pecando, todos... Qual é a consequência final para todo mundo? A morte. Então, entendam isso aqui. Nós precisamos entender do que é que a graça nos salva, ok? A graça nos salva de alguma coisa. Vamos entender isso, para que não fique sombra de dúvida se de repente alguém vir te ensinar o contrário, biblicamente. Já tendo a resposta da primeira pergunta, vamos agora para a segunda pergunta. Deixa eu voltar aqui. O ser humano é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? Sim ou não? Vamos encontrar isso na Bíblia. Jeremias 2:22. Abra aí Jeremias 2:22 e vamos conferir se é isso que está aqui na tela. O ser humano é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? Vejam aí. Aí tem algumas opções. Sim, tendo bom comportamento. Sim, fazendo ou pagando promessas. Ou não. Encontraram aí? Vamos conferir aqui, ó. Diz assim: mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor Deus. É isso que está em Jeremias? Conferiram? Tem algumas pessoas que não encontraram ainda, né? Vamos lá. Jeremias 2:22. Encontrou não? Confiram aí. O ser humano é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? Por mais que você se lave, por mais que você passe produto na sua vida, você tem a condição de tirar essa mancha do pecado da sua vida? Não. Nós já nascemos em pecado, é assim que a Bíblia diz. Nasceu, já é um pecador. Aí eu te pergunto, uma vez nascendo e já sendo pecador, como é que nós vamos se livrar da consequência final do pecado, que é a morte, sem a ajuda de Jesus? É possível? Biblicamente não. Então a resposta para a segunda pergunta aí é não. Como Deus resolveu o problema do pecado? Está lá em Romanos 5:17-19. Abra aí. Romanos, Novo Testamento, versículos 5:17-19. Como Deus resolveu o problema do pecado? Nós estamos fazendo uma recapitulação, porque nós já passamos por algumas passagens assim, já explicamos, mas é necessário que a gente deixe bem claro aqui, principalmente para a próxima pergunta, ok? Como Deus resolveu o problema do pecado? Diz assim, ó: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Portanto, assim como por um só homem, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos,
para a condenação, assim também por um só, aí deve estar um só homem, em algumas versões, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem muitos se tornaram justos. A pergunta é, como Deus resolveu o problema do pecado? Como foi que Deus resolveu o problema do pecado? Olha, a consequência final do pecado é a morte. De acordo com a justiça divina, nós estudamos que Deus é amor, não é isso? Mas estudamos também que Deus é justiça. Então, de acordo com a justiça divina, nessa guerra espiritual, a consequência para a transgressão da lei é a morte. Então, se todos morreram, qual foi o plano divino para nos salvar, para nos alcançar? Se pelo um só homem entrou o pecado, por qual homem que a Bíblia diz? Lá no início da criação. Não, pelo homem entrou o pecado no mundo. Qual foi? De acordo com o que nós estudamos. Então, se por ele entrou o pecado no mundo, pelo homem também tinha que sair. Pelo homem teria que sair. Aí eu te pergunto, existe algum mortal nesse mundo que conseguiria fazer o que Jesus fez? Não. Nem os próprios anjos puderam fazer o trabalho que Jesus fez, porque do contrário viria um anjo. Mas o amor de Jesus foi tão grande, o amor dele foi tão infinito por essa criação que ele fez, e que desobedeceu facilmente, rapidamente, que enviou o seu filho, para da mesma forma que pelo homem entrou o pecado, pelo homem também deveria sair. Então foi por isso que Deus se fez homem. Foi por isso que ele nasceu como um homem normal, mortal. Deus, quando se encarnou aqui na terra, ele era mortal. Ele estava sujeito ao pecado como qualquer um. Mas ele pegou em algum momento? Você se lembra em algum momento que Jesus cometeu algum pecado? Então, como ele morreu, ressuscitou, e em nenhum momento ele pecou, o pecado foi vencido. E o salário do pecado foi pago. O salário do pecado foi pago. Porque Jesus morreu, ressuscitou. Essa morte era para ser de quem? Era para ser nossa. Essa morte era para ser nossa, porque era nós que estávamos pecando, somos nós que pecamos, então quem é que deve morrer? Nós. Então, para não morrermos, quem foi que morreu? Jesus. Aí você diz, e nós não morremos? Morremos. Mas essa morte que nós, biblicamente, essa morte que nós passamos aqui, para a Bíblia é um sono. Nós vamos estudar o assunto sobre a morte, não é hoje. Uma vez morrendo essa morte aqui para Deus, essa morte é um sono. Mas se Jesus não tivesse vindo morrer por cada um de nós, aí enfim, nós morreríamos eternamente. Como ele morreu e ressuscitou, hoje nós temos direito à vida e vida em abundância. Eterna, em abundância. Agora a próxima pergunta. Como somos justificados e salvos? Essa é a pergunta aqui dessa noite. Efésios 2:8. Abram aí. Efésios 2:8. Nós precisamos entender como é que nós somos salvos. Efésios 2:8. Abram aí. Nós vamos usar aquelas duas perguntinhas que nós estamos fazendo aqui já há uns 2 dias a vocês, para que vocês memorizem. Vocês não podem se esquecer dessa regrazinha, tem que estar gravada na mente de vocês. O que é pecado? Transgressão? Ok. A consequência final do pecado é a? Pronto. Então vocês vão sair daqui e vocês vão decorar isso aí, de tanta gente falar. Encontraram? Como somos justificados e salvos? Deixa eu ter certeza ali que todos encontraram. Efésios 2:8. Olha lá. Porque pela graça vocês são mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ó. Porque pela graça vocês são salvos. Então isso é verídico, isso é fato. Se alguém diz a você que nós vivemos no tempo da graça e pela graça é que nós somos salvos, isso é verdadeiro. Só que para a maioria das pessoas que te dizem isso, é porque querem falar outra coisa por trás, que isso não é bíblico. Pela graça de vocês, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Por que é importante vocês entenderem isso aqui? Como é que nós somos salvos pela graça? Porque dessa forma todo mundo estaria salvo.
Todo mundo estaria salvo. Se a graça de Jesus foi para todos, então automaticamente todos estariam salvos. Mas qual é a circunstância para que essa salvação chegue até nós? Nós precisamos ter a fé. A fé em quem? Em quem não conseguimos ver, mas sabemos que existe, em Jesus. Precisamos ter fé e acreditar no seu sacrifício. E isso não vem de vocês. Isso é um dom de... Se quisermos fé, temos que buscar na onde? Se quisermos fé, temos que buscar na onde? Isso não vem de vós, é dom de... Então, se quisermos fé, temos que buscar na onde? Em Deus. Qual foi o estudo de ontem? Intimidade com Deus. Oração. É dessa única maneira que nós conseguimos aumentar a nossa fé. Uma vez tendo fé, nós iremos acreditar e aceitar a salvação pela graça. Ó, se alguém te perguntasse assim em poucas palavras, o que é a graça? A graça é Jesus. A graça é Jesus. Foi por Ele e é por Ele que nós somos salvos. Agora nós precisamos entender do que é que a graça nos salva. Estamos falando sobre graça. A graça nos salva de quê? Se a consequência para todo mundo era morte, a graça nos salva de quê? Do pecado. Do que é pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Ok? Então preste bem atenção aqui nessa regra. A graça nos salva do... E o que é pecado? Que lei é essa? Que lei é essa? Os mandamentos de Deus. Hoje nós não vamos estudar sobre os mandamentos. Mas vocês precisam entender uma coisa. Ó. A graça nos salva do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. E que lei é essa? Os 10 mandamentos. Aí como é que vocês ainda e eu escuto pela maioria das religiões dizendo que nós não precisamos mais guardar os mandamentos de Deus porque eles eram do tempo de Moisés? Será que eu estou falando para alguém que já ouviu assim ou já foi ensinado assim? Muitas pessoas dizem por aí que nós não precisamos mais guardar os mandamentos de Deus porque eles foram do tempo de Moisés. Aí a graça nos salva do pecado. E o pecado é transgressão da lei. Que lei é essa então? Se lembra que eu disse para vocês que a lei ela serve para duas coisas. Para que a lei serve? A primeira coisa, para mostrar o erro, para mostrar o pecado. Não faça isso, porque se você fizer, você está errando. E uma vez você cometendo esse erro, a lei serve para quê? Para condenar. A lei te mostra o erro antes de você cometer o erro. Uma vez que você comete o erro, a lei te faz o quê? Te condena. Se todo mundo comete o erro, a lei faz o quê com todo mundo? Condena. Aí a graça de Jesus chega e faz o quê? Nos salva. Nos retira essa condenação. Só que aí eu te pergunto, preste bem atenção uma coisa. A lei nos mostra o erro. Como nós não conseguimos viver sem pecar, nós vamos lá e transgredimos a lei. Uma vez transgredimos a lei, devemos morrer. Aí vem a graça de Jesus, que foi o sacrifício dele, e nos paga essa punição. Aí eu te pergunto, se não fosse a lei, nós saberíamos o que era o pecado? Alguém saberia o que era pecado se não existisse a lei? Então como ainda ouvir de alguém dizer que nós não precisamos guardar mais os mandamentos de Deus? E é o que mais nós ouvimos. Aí eu te pergunto, se você de repente ouvir alguém falar assim, ou se alguém te ensinar assim, dizer que não precisa mais guardar os mandamentos, faça uma pergunta a essa pessoa. Dentro dos mandamentos tem um lá, dizendo que não deve matar. Esse mandamento está válido ou não? Dentro dos mandamentos está lá, honre teu pai e tua mãe. É válido ou não? Se você for olhar todos os mandamentos, eles são válidos porque eles apontam o erro. Porque se ele não existisse, você não saberia que aquilo era errado. Se a lei não dissesse que matar era errado, matar não seria um pecado, um erro. É a lei que vem e mostra. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas hoje querem religião ou querem adorar a Deus da sua forma. Se você tem algum tipo de vício com álcool, com bebida, seja lá ou com droga, seja lá o que for, você vai procurar uma igreja. Se você não quer abandonar essa velha vida, você vai procurar uma igreja, uma religião que permita isso. E tem inúmeras que permitem isso. Porque as pessoas querem fazer aquilo
que te agrada. Mas é assim que Deus quer a sua adoração? Para adorarmos a Deus, precisamos renunciar a nós mesmos, o pecado. É assim que funciona. Aí você pode até dizer, mas nós não conseguimos viver sem pecar. Ótimo, é por isso que existe a graça. Já que nós não vivemos sem pecar, a graça existe para isso. Entenderam? Aí a questão principal também ainda, tem outra questão que nós não vamos estudar hoje. Não são todos os mandamentos que o mundo vive ensinando que não deve mais guardar. O problema do mundo não é com todos os mandamentos, é com um em especial. É com um em especial. E sobre esse mandamento nós vamos ter um estudo específico mais lá na frente. O importante é que vocês entendam de hoje para frente essa regrazinha aí. Para que quando a gente chega nesses estudos, como por exemplo no próximo, da volta de Jesus, nos mandamentos, quando a gente vir estudar mais a fundo, vocês já estejam afiados e lembrem dessa regra. Pecado é transgressão da lei. A graça nos salva da condenação da lei. Então não pode existir graça sem lei. Não pode existir a lei sem a graça. Os dois não podem se separar. Os dois não podem se separar. Entendido? Então a pergunta é, como somos justificados e salvos? Pela graça. Muito bem. Próximo. Qual é a condição para que nossos pecados sejam perdoados? Qual é a condição para que nossos pecados sejam perdoados? Está lá em Atos 3,19. Abra aí rapidinho. Atos 3,19. O próximo verso são 3 versos, a próxima passagem. Então nós vamos ler aqui, tá bom? Para a gente ganhar um tempozinho. Abra em Atos 3,19. Que vocês vão encontrar lá o seguinte, ó. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Que condição para que nossos pecados sejam perdoados? Quais são as condições para que nossos pecados sejam perdoados? Se arrependem. Mas se não existisse a graça, não adiantava se arrepender, porque já estava condenado, era morto. Então, para isso que a graça funciona. Você tem direito hoje de se arrepender. Você tem direito hoje de se arrepender. O problema das pessoas não alcançarem essa salvação, o problema da grande maioria do mundo não se salvar, de acordo com a própria palavra de Deus, é que as pessoas não querem se arrepender. Porque o pecado, na maioria das vezes, ele é bom. E o que Deus tem para oferecer para cada um de nós, que é muito melhor, nós não conseguimos imaginar. A própria Bíblia diz o seguinte, ó. A Bíblia diz que mente nenhuma conseguiu imaginar, coração nenhum conseguiu sentir o que Deus tem preparado para todos aqueles que acreditam nele. Então todo conceito de bom, tudo que você acha que é bom, que não existe nada superior, não chega nem ao início do que Deus tem preparado para cada um de nós. Já comece você imaginando você viver sem morrer. Já comece você imaginando você viver sem sentir dor. Já comece você imaginando despreocupado com seu filho. Ele pode sair e voltar que não vai ter problema algum com ele. Dá para conseguir imaginar o que é isso? E aí quando nós conseguimos falar sobre isso, que é isso que a Bíblia promete, nós vamos estudar sobre isso, aí as pessoas dizem, isso é difícil demais para a gente acreditar. Mas é interessante que para a maioria dessas pessoas que falam assim, tem um crucifixo de Jesus lá na casa, tem alguma coisa que ligue a sua fé até Jesus. Mas não acredita, mas quando fala na salvação, eu acredito na salvação, mas não acredita de verdade. Mas tem alguma coisa, um vínculo que ligue ele até Jesus. Por quê? Porque para o mais incrédulo, ele mesmo assim acredita que um dia Jesus veio e morreu aqui. E uma vez acreditando que ele veio e morreu, parece que para essas pessoas é mais fácil acreditar na morte dele do que na salvação através dele. Qual é a consequência para nossos pecados sejam perdoados? Arrependimento. Como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? Está lá em João. Preste atenção aqui, que eu vou abrir aqui para vocês. Vamos ler aqui. Conhecerão a verdade e a verdade vos... Esse daqui ficou muito conhecido pelos últimos 4 anos, né? Pela política. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Próximo. Eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Em verdade lhe digo que se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte
eterna. Preste bem atenção. Se alguém guarda a minha palavra, não verá morte eterna. E o que é a palavra de Deus? O que é que a palavra de Deus promete? Salvação. Esse não verá morte eternamente. Por quê? Porque essa morte, biblicamente, essa morte que nós passamos, ela não é eterna. Ela é passageira. Por mais que você se salve ou não, isso vai passar. Você vai se levantar mais uma vez de acordo com a Bíblia. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. É assim que funciona. Não tem para onde correr. E aí o interessante é que mesmo sabendo disso, as pessoas preferem ainda fazer suas coisas daqui do que fazer as coisas que Jesus pede, do que o que Deus pede. E que se você for botar na ponta do lápis, o que Deus pede é sempre muito mais fácil. Mas a gente consegue dificultar de tal forma que parece ser impossível fazer. Eu te pergunto, é mais fácil você viver sem matar ou você viver matando? É mais fácil você viver respeitando o seu pai e a sua mãe ou você viver desrespeitando? Já pararam para pensar nisso? Então o que ele pede sempre é o mais fácil. Mas a gente consegue dificultar as coisas. A gente consegue colocar de uma visão tão ruim que parece impossível fazer isso. E a resposta para isso é a seguinte. A verdade em Jesus devolve ao ser humano a liberdade perdida. Como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? A verdade em Jesus. A confiança em Jesus. Acreditando na sua palavra. Porque a palavra dele promete vida e vida eterna. Salvação. Que é o tema do nosso estudo de hoje. Próxima pergunta. O que assegurou nossa salvação? O que foi que assegurou nossa salvação? Abram suas Bíblias aí. 1 Coríntios 15, 20 a 22. 1 Coríntios 15, 20 a 22. Diz assim, ó, vocês vão encontrar essa passagem aí. Entrou? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ó, por que primícia dos que dormem? Qual foi o primeiro a ressuscitar? Jesus. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Percebem aqui? Pelo homem entrou o pecado. Pelo homem entrou o pecado. Por quem? Adão. Pelo homem teria que sair. Aí a Bíblia vem e diz, olha, porque assim como em Adão todos morrem, porque se dependesse de Adão todos estavam mortos. Aí a Bíblia vem, assim também todos serão vivificados ou vivos em Jesus. Porque ele venceu a morte. Porque ele venceu a morte. Então aquela ideia de que não existe jeito para a morte, biblicamente isso não é verdade. A morte foi vencida. E Jesus pagou esse preço por mim e por você. A resposta é, o que assegurou nossa salvação? A ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo. Se ele tivesse morrido e não ressuscitado, nós estávamos perdidos. Mas ele morreu e ressuscitou. A próxima pergunta. Qual é o resultado Qual é o resultado de nos entregarmos a Cristo? Está lá em 2 Coríntios 5,17. Esse mesmo livro aí. Vocês só vão passar algumas folhas. Porque vocês estão em 1 Coríntios. Vocês têm que ir para 2 Coríntios. Pronto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 5, versículo 17. Encontrem aí. Encontraram? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criar. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram. Ou seja, as coisas antigas passaram. Uma vez você saindo daqui, acreditando em Jesus, tudo que você fez daqui para trás, passou.
Porque se você se arrepende, você acredita e se arrepende, tudo é passado, tudo é velho. Em Jesus tudo se faz, em Jesus tudo se faz novo. Em Jesus tudo se faz novo. E por último temos essa pergunta aqui que não precisa vocês abrirem. Diz assim, ó. Qual é o resultado do perdão divino? Qual é o resultado do perdão divino? Está lá em Romanos 5:1, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha, hein? Quantos aqui querem se salvar? A pergunta é, quantos aqui acreditam na salvação? Quantos aqui hoje decidem ir para sua casa e acreditar no sacrifício de Jesus? Vocês acreditam? Não é o suficiente vocês levantarem a mão aqui e dizerem assim: eu acredito em Jesus. Não é o suficiente vocês saírem daqui dizendo que vão de agora para frente tentar fazer o que Jesus pede. Não é o suficiente. É importante, mas não é suficiente. Sabe o que é o suficiente para Jesus? É a nossa tentativa. É o nosso esforço. Porque você falar é uma coisa, você fazer é outra. É necessário dar um passo de fé. É necessário vocês saírem daqui dizendo que vão fazer e realmente tentar. Por que eu digo tentar? Porque algumas vezes vocês vão conseguir e outras vezes não vão conseguir. Mas no momento que você não conseguir, que o inimigo chegar para você e diz: olha, você pegou, você deve morrer, você vai dizer: a graça de Jesus me basta. A graça de Jesus é o suficiente para mim. Do mesmo jeito que eu pequei, eu vou pedir perdão ao meu Pai e as coisas velhas ficam para trás. As coisas novas em Jesus vão ser diariamente em minha vida. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão. Nós teremos um louvor especial mais uma vez. E vocês vão para suas casas meditando nessas passagens. Somos salvos pela graça. A graça é Jesus. A graça nos salva da morte. A graça nos salva da morte. E essa morte que nós temos aqui, essa morte não é o fim. Vocês acreditam nisso? Digam amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Todo mundo perdeu alguém, se não foi tão próximo, mas alguém conhecido. Imagina para você que aconteceu isso na sua vida, você encontrar uma mensagem dessa, dizendo que a morte não é o fim. Amém. Pensou? Então que bom que vocês saíram daqui, vão sair daqui, dizendo que estão acreditando nisso. E que vão fazer de tudo para continuar buscando a Jesus em prol dessa salvação. Mas se de repente, preste bem atenção, mas se de repente as circunstâncias da vida fizerem com que vocês se esqueçam, vai chegar um momento específico que vocês vão olhar para o fundo: Senhor, eu preciso de alguma saída. Se lembrem de Jesus, porque Ele é a única solução para todos os nossos problemas. Porque o que o mundo nos oferece é problema. Então, para você que acredita nessa solução, fique em pé e vamos fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui, ó Deus, para te dizer que somos e queremos ser dependentes de Ti. Estamos aqui todos juntos para te dizer que acreditamos nessa salvação. Estamos aqui, ó Deus, para te dizer que queremos essa salvação. Já que ela nos foi dada, já que ela nos foi oferecida e de graça, te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha colocar na nossa mente, no nosso coração, esse desejo de te buscar. Esse desejo de fazer aquilo que o Senhor pede, para que um dia a gente possa se encontrar de verdade, assim como a Bíblia promete, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, que Deus nos acompanhe e nos traga amanhã mais uma vez. Teremos um lanchezinho ali, especial para vocês.